Então, pessoal, boa tarde a todos, primeiramente. Eu venho trazer o tema aqui, treinamento de força e hipertrofia muscular não homogênea, implicações para a prática e pesquisa. Então, primeiramente, por descrição, a hipertrofia muscular ela é definida como o aumento do tamanho da célula muscular, né, o aumento do tamanho do tecido muscular. Então, como que vai ocorrer? Vai ocorrendo ampliações na matriz extracelular, as células satélites elas se ligam ao músculo e por meio do sarcômero que ocorre o aumento do tamanho das células musculares. E esse aumento, ele pode ser caracterizado como paralelo, que são a adição de sarcômeros um abaixo do outro, ou em série, que é a adição de sarcômeros um ao lado do outro, aqui separados pelo disco Z. Então, dado esse princípio de como que ocorre basicamente a hipertrofia, né, como que se descreve a hipertrofia, a gente pode dizer que a hipertrofia muscular ela é amplamente relacionada ao treinamento de força, tanto nos aspectos teóricos quanto nos aspectos práticos. Sabemos que para se atingir a hipertrofia muscular significativamente, nós precisamos de um meio de treinamento como base. E esse meio de treinamento como base é o treinamento de força. Portanto, tem até um estudo que é do Schoenfeld, que é hoje o maior pesquisador na área de treinamento de força no mundo. Tem uma série de artigos, inclusive ele tem até algumas cooperações com alguns colegas brasileiros, que esse artigo aqui, os mecanismos para hipertrofia muscular e aplicações ao treinamento de força. Esse artigo foi publicado na Journal of Strength and Conditional Research, que, assim, para muitos é a principal revista de treinamento e condicionamento do mundo, e é o artigo mais lido. Então, para ver como que a hipertrofia muscular ela é amplamente relacionada ao treinamento de força. Hoje, todos os meios que se chega à hipertrofia muscular é por meio do treinamento de força. Ele tem uma fala dentro do próprio artigo que é: sendo consistente com os princípios da especificidade do treinamento, a manipulação das variáveis é essencial para maximizar os resultados e indução da hipertrofia muscular. E quais são essas variáveis? Intensidade, volume, intervalo de descanso, tempo sob tensão, frequência, chegar à falha muscular ou não, e a seleção dos exercícios. Aqui eu dei um pouco de atualizado, porque lá ele fala sobre dano muscular, e hoje nós já sabemos que o dano muscular não é um bom indicativo que vai ocorrer hipertrofia posteriormente. Então, aqui dessa fala eu já abro um parênteses para a seleção de exercícios, que ao longo da minha fala pode ser que ela faça mais sentido do que propriamente as outras variáveis. Então, para a gente poder entender essa relação entre treinamento de força, as variáveis e a hipertrofia muscular, a gente volta um pouco no tempo. Vamos lá para a década de 70, década de 80, também chamada de década de ouro, lá do fisiculturismo, onde nessa época só havia o empirismo, havia alguns pressupostos teóricos por trás de algum treinamento ou outro, mas sem muita comprovação. Então, esses fisiculturistas aqui ficaram famosos, era a chamada escola do alto volume, onde eles treinavam 2, 3, 4 horas, muitas vezes numa intensidade até alta. Entretanto, no final da década de 79, começo da década de 80, surgiu um fisiculturista chamado Tom Platz. O Tom Platz ele ficou conhecido como uma maneira excêntrica de fazer o treinamento dele. Ele passava também horas na academia, fazendo exercício com uma intensidade alta,
Só que a diferença, aqui eu trago uma figura dele fazendo uma cadeira extensora, ele fazia de um jeito diferente do que tanto que a máquina permitia, quanto que os outros fisiculturistas faziam. Então aqui ele faz uma extensão de joelhos na cadeira extensora com o quadril estendido. Tem até outras ilustrações que ele faz esse mesmo exercício, mas deitado. Então, qual era o pressuposto naquela época? Que se eu aumentasse todo o comprimento do meu quadríceps, consequentemente, ele seria mais recrutado e, consequentemente, teria-se maior hipertrofia muscular. E o que chamava mais atenção disso era o tamanho dos quadríceps dele. Completos para década de 70, de 80, tinham esses quadríceps e na década de 70, 80, quase não se via um conjunto de quadríceps com essa magnitude de massa muscular. Então, ele ficou até conhecido pelo vasto medial, que chamam de gota no fisiculturismo, um vasto lateral muito grande. Então, começaram a tentar entender o porquê que acontecia isso daí. O porquê que ele era assim, porquê que ele fazia dessa maneira os exercícios e por que ele chegava nesses resultados. Então, eles viram há uns pressupostos que ocorre dentro de um estímulo respostas que não são uniformes entre o próprio músculo e entre um grupo de músculos, como por exemplo o quadríceps. E depois os autores vieram chamar isso de hipertrofia muscular não homogênea. Essa hipertrofia muscular não homogênea, como eu disse, ela vai ocorrer diferente entre os próprios feixes de fibra do segmento muscular. Então nós temos ali algumas propriedades musculares que vão ser bem mais desenvolvidas na região proximal do grupamento muscular, ou mais medial, ou mais distal. Né? E aqui, fazendo de novo aquela alusão, parece que vai fazer um pouco de sentido eu falar sobre a seleção de exercícios, porque alguns músculos, eles não têm a movimentação de alguma das articulações, então pode ser que tenha alguma relação aí. Então a questão por trás da hipertrofia muscular não homogênea foi se ela realmente existe. Nós sabemos que o treinamento de força induz a hipertrofia, porém ele pode induzir a hipertrofia de uma maneira não uniforme entre o mesmo grupo de músculos ou entre o mesmo músculo. Então, dadas as outras respostas, como a diminuição do ângulo de penação, o aumento do comprimento de fascículo e outras alterações estruturais dentro do músculo, foi aí que eles reportaram e eles começaram a investigar o porquê que isso daí foi efetivamente citado e tentar confirmar de alguma maneira essas hipóteses. Então, aqui para frente, eu já vou trazer estudos que possivelmente tentaram investigar o fenômeno da hipertrofia muscular não homogênea, e a gente vai tentar embasar as discussões para ver se ela vai ocorrer efetivamente ou não. Então, como primeiro estudo, eu trago aqui esse estudo de Manguini e colaboradores de 2018, que eles recrutaram 15 homens saudáveis, uma média de idade de 24 anos, eles eram sujeitos treinados, treinaram agachamento, leg press, levantamento terra e avanço durante 8 semanas, 2 vezes por semana, com intensidade de 90% de um RM, sendo 4 séries de 3 a 5 repetições, e um intervalo de descanso de 3 minutos. Então vejam que é uma intensidade bem alta, porque eles eram sujeitos treinados. E a medida para se avaliar a hipertrofia ou não, nós temos as medidas tanto de ressonância magnética quanto de ultrassonografia. Hoje, a ressonância é tida como a padrão de referência, mas tem alguns autores que adotam a ultrassonografia
para poder explicar as respostas de hipertrofia e de hipertrofia muscular não homogênea. Então aqui eles avaliaram a área de secção transversa tanto do vasto lateral quanto do reto femoral. Então aqui eu fiz uma representação do que os autores chamaram de medial, proximal e distal. Então lembrando que é uma porcentagem do grupamento muscular acima aqui da articulação do joelho ou da patela. Então eles adotaram essa região sendo mais distal, essa mais medial, essa mais proximal do vasto lateral, e com o reto femoral, essa região mais distal, essa mais medial e mais proximal. Então aqui pôde-se observar que houve diferenças nos momentos pré e pós. Até peço um pouco de desculpa pelas figuras, mas realmente as figuras elas estavam assim lá no artigo dos autores. Eles dispunham uma série de figuras, uma do lado da outra, figuras menores. Então ficou um pouco de difícil visualização, mas aqui a gente pode observar, até mesmo pela legenda da figura, que o asterisco ele vai indicar as diferenças de pré e pós. E essa cruzinha ela vai identificar as diferenças tanto de reto femoral quanto de vasto lateral. Então parece que aquele programa de treinamento não houve diferenças entre o mesmo músculo, porém houve diferenças quando comparado de um músculo para o outro. Aí eu vou abrir outro parênteses aqui, que notem que o reto femoral ele será mais citado ao longo dos estudos que eu mostrarei. E o reto femoral parece que ele tem um comportamento não quanto esperado quando a gente fala de treinamento. Então, por muitos, a gente imaginava que alguns fenômenos poderiam acontecer, especialmente por conta do reto femoral, mas a gente vai ver ao longo das apresentações que não é bem assim. Então, aqui, pôde-se observar pré-pós, mas não houve interação entre os sítios, tanto distal, medial e proximal dos dois músculos. Em contrapartida, eu trago um estudo de o Akahara e colaboradores, o Akahara que é um pesquisador japonês, é um dos pesquisadores também mais influentes nessa área de treinamento de força, que eles recrutaram 12 indivíduos, homens saudáveis, aqui eles já eram não treinados, para realizarem esse supino com dumbbell com pegada fechada por 12 semanas, 3 vezes por semana, com intensidades de 8 repetições a 80% de um RM. E os indivíduos eles realizavam 5 séries com 90 segundos de intervalo de descanso. E eles analisaram por meio da ressonância a área de secção transversa do tríceps braquial. E aqui a ilustração ela vai de encontro à distância da articulação do cotovelo, então 4 centímetros acima da distância do cotovelo, os autores denominaram como sendo distal. Essas duas porções, 10 e 16 centímetros acima, como medial, e 22 e 28 acima, como proximais. Então aqui pode-se notar que lá, depois de executado o supino com dumbbell, tanto para a parte distal quanto para as partes mediais e um pouco da parte proximais, houve diferença entre o momento pré e pós-treino. Não houve diferenças pré e pós-treino da parte proximal do maior comprimento entre a articulação do cotovelo e o músculo tríceps braquial. E aqui já começa a fazer um pouco mais de sentido, porque algumas variações biomecânicas elas vão explicar o que vai ocorrer dentro desse músculo.
Mas, quando olhado para a comparação entre sítios, tanto os dois sítios mediais quanto o sítio mais proximal, eles tiveram maiores diferenças comparados ao sítio mais proximal de 28 centímetros da distância do cotovelo. Então aqui pôde-se observar as mudanças relativas na área de secção transversa do tríceps braquial, mas em maior magnitude para as partes mediais e pouco da parte proximal, não tanto para a parte distal, como podem ver aqui no slide anterior, embora significância, a mudança ela foi um pouco menor comparado aos outros sítios. Aqui, a partir do estudo de Wakahara, que é um estudo de 2013, começaram a surgir alguns questionamentos de que um exercício ele pode se diferenciar de outro exercício para o mesmo grupamento muscular. Então, eles podem fazer essa ligação em com um exercício eu posso estimular determinada região do grupamento. Com outro exercício, pode ser que eu venha a estimular também outras regiões que o exercício 1 não estimulou. E foi aí que esse estudo recente de Costa e colaboradores investigou se há diferenças entre o treinamento realizado para o mesmo grupo muscular, só que o mesmo exercício, e um outro sem o mesmo exercício, variando com exercícios semelhantes. Então aqui foi recrutado 22 homens, eles eram destreinados, lembrando que aqui a diferença de treinado, não treinado ou destreinado é que o destreinado ele já tem alguma experiência com treinamento de força, mas por alguns meses definidos nos estudos em questão, nesse daqui foram de 6 meses, os indivíduos não praticaram nenhum exercício semelhante, portanto, eles são destreinados. Então, os indivíduos eles foram colocados para treinar durante 9 semanas, 3 vezes por semana, um volume de 3 séries de 8 a 12 repetições, lembrando que essa faixa de repetições, a carga é ajustada ao número de repetições e não o número de repetições ajustado à carga. Eles fizeram de 90 a 120 segundos de intervalo de descanso, dependendo do treinamento e da progressão ao longo das semanas. E como tinha dito, eles foram distribuídos em 2 grupos. O grupo que não variou os exercícios ao longo da intervenção e o grupo que variou os exercícios ao longo da intervenção. Então, só para ilustrar aqui para vocês quais são esses exercícios, André, como que tira aqui o... Você sabe? O que, Léo? Tirar o apontador. Você clica com o Aqui. botão direito. Ah, não tirou? Pronto. Pronto. Obrigado. Então, como que foi feita essa distribuição? O grupo que não variou os exercícios, eles fizeram o mesmo regime de segunda, quarta e sexta, que envolvia os exercícios como supino, puxada à frente, rosca direta, extensão tríceps, leg press e a mesa flexora. Agora, o grupo que variou os exercícios, notem que aqui eles realizavam outros tipos de exercício para o mesmo músculo, só que de maneiras diferentes. Então, aqui, se ele fazia na segunda o supino reto, na quarta ele fazia o supino inclinado, e na sexta fazia o supino declinado. Da mesma forma, para os outros músculos, respeitando sempre o princípio de ter o trabalho daquele próprio grupamento muscular.
Feito isso, eles analisaram por meio da ultrassonografia a espessura muscular, que também pode ser uma medida de hipertrofia e pode ser também uma medida de hipertrofia não homogênea, do vasto lateral, vasto intermédio, o reto femoral e dos músculos flexores e extensores de cotovelo. Aqui eles vão chamar de vasto lateral e vasto intermédio como sendo os músculos da parte lateral da coxa, o vasto intermédio, o reto femoral, como sendo da parte anterior da coxa, o braquial e o bíceps braquial como sendo os flexores de cotovelo e o tríceps braquial como os extensores de cotovelo. Então aqui se pode notar as diferenças pré e pós entre os sítios e entre os grupos. Houve diferença para a parte lateral da coxa nos sítios proximais, né, o asterisco que indica a significância, e para a parte distal. Porém, não houve interação entre os sítios, o que é um pouco complexo de tentar entender, e até os autores eles reportam isso como entendível, que aqui notem que a parte proximal ela aumentou em 10,4%, e os outros sítios quase metade, esse aqui até um pouco mais da metade. E não deu significância na interação entre os sítios. Já para o grupo que variou os exercícios, houve diferenças pré e pós para todos os sítios, porém houve interação na comparação entre o sítio proximal e o sítio medial dos grupamentos laterais da coxa, né? O vasto lateral e o vasto intermédio. Então aqui reportam a significância que houve maior hipertrofia para a região proximal da parte lateral da coxa do que para a parte medial. E dentro das outras observações, não se viu mais isso, não se viu interações entre as diferenças na hipertrofia dos sítios. Mas todos os sítios da coxa, tanto no grupo que não variou quanto no grupo que variou, foram significantes, houve aumento. Nos flexores de cotovelo, o grupo que não variou na parte proximal houve alteração, mas ela não foi significativa comparado ali à região medial e à região distal. E para o grupo que variou, todos os sítios, todas as regiões, elas obtiveram significância na hipertrofia. Então, tanto aqui para o braquial quanto para o bíceps braquial, variar exercícios parece que foi interessante nesse estudo, porque apresentou hipertrofia em todos os sítios do músculo. E para os extensores de cotovelo, a mesma coisa. Só que dessa vez, tanto para o grupo que não variou, quanto para o grupo que variou, houve diferenças pré e pós, mas também sem interação entre os sítios. Então, a partir desse achado, esse estudo aqui é de 2021, a partir desse estudo a gente pode fazer algumas suposições de que talvez a variação dos exercícios ela pode trazer a um aumento não homogêneo do músculo ou de algum grupamento muscular. E mais à frente eu vou explicar o porquê que isso pode ocorrer. Dado isso, eu mostrei até agora um estudo do Manguini e colaboradores, que eles viram tanto alteração para o reto femoral e para o vasto lateral, o estudo de Wakahara, que eles avaliaram o tríceps braquial, e esse estudo aqui de Costa, que eles avaliaram tanto a lateral da coxa, a parte anterior,
os flexores e extensores de cotovelo. Então esse aqui já é um estudo bem mais robusto. Mas ainda permanece a dúvida. Qual que é o comportamento do músculo ante a outros indivíduos? Será que indivíduos treinados foi explicado por que eles são treinados, nos indivíduos destreinados, porque eles rapidamente recuperaram a forma de treino, né? Não se sabe como, os autores também não reportam como os indivíduos eram antes das experiências de treino, talvez eles eram indivíduos super bem treinados e depois de 6 meses eles pararam. Então, a partir disso, vai surgindo alguns questionamentos, porque os 3 estudos que eu trouxe, os 3 eram sobre sujeitos homens, né, com uma idade ali de 20 até 30 anos, que tinham essas especificações de treino. Então, acaba surgindo a seguinte dúvida: será que tem estudos nesse sentido com outras populações? Será que a gente pode extrapolar isso para outras populações? Até porque, se a gente pode afirmar ou não se há hipertrofia não homogênea, a gente também tem que testar estudos em outras populações, né? Não somente levando em consideração a experiência de treinamento, mas também outras populações. Eu apresento aqui para vocês esse estudo de Hackney e colaboradores, que é um estudo um pouco antigo, que ele é de 2001, que ele vai falar sobre a hipertrofia muscular seletiva, aqui ele chama de seletiva, e não há um consenso sobre a terminologia desse fenômeno. Alguns chamam de hipertrofia seletiva, outros de hipertrofia regional, heterogênea, não homogênea, mas as últimas evidências vêm nos mostrando que talvez o uso o emprego da palavra não homogênea parece que faz mais sentido. Mas voltando aqui ao estudo, eles recrutaram 10 idosas saudáveis com idades médias de 64 anos. Elas eram ativas, elas eram recreacionalmente ativas, porém elas eram não treinadas em treinamento de força. Elas foram recrutadas para realizar os exercícios durante 21 semanas, 2 vezes por semana, sendo que as repetições elas variavam de 3 a 6 a 40, 80% de uma repetição máxima, né? Houve, ao longo das 21 semanas, a progressão da sobrecarga e um intervalo fixo de 2 minutos. Elas realizaram tanto um leg press quanto a cadeira extensora. E, por meio da ressonância, foi avaliada a área de secção transversa total do quadríceps e depois estratificado pelos músculos, pelo vasto medial, lateral, intermédio e pelo reto femoral. Então, daqui, só uma exemplificação de como que funciona a questão de fazer a separação por meio da ressonância. Ela é feita por meio de fracionamentos. Então, esses fracionamentos eles têm uma espessura que eles colocam aqui em pontos específicos para determinar o comprimento de alguma região do músculo. Então, aqui eles usaram 15 frações em relação ao comprimento da coxa, sendo a fração 15 por 15 a mais proximal e a fração 1 por 15 a mais distal. Mas aqui do treinamento pôde-se observar que, com exceção, outro ponto que eu gostaria de destacar, aqui eles avaliam também aonde pode estar o início de um músculo, onde não há mais tecidos conectivos. Então aqui eles vão observar que na fração 15-15, 14-15 e 13-15 eram feitas de tecido conectivo, os tendões. E na região 1 e 2, a mesma coisa. Então eles fazem esse fracionamento e depois desse fracionamento eles avaliam o fracionamento para ver onde que estão
propriamente o segmento muscular isolado. Então, aqui nesse estudo, eles pegaram o fracionamento 3,15 e 12,15, sendo o 3,15 o mais distal e o 12,15 o mais proximal. E foi notada a diferença, com exceção do sítio mais distal, foi observada a diferença pré e pós-treinamento em todos os sítios. Então aqui já começa a ter uma discussão se realmente a hipertrofia não homogênea é real. Porque ao longo de 21 semanas de treinamento, os idosos, eles tiveram adaptações em praticamente todo o quadríceps femoral, com exceção de um sítio apenas. Porém, quando estratificado por grupamento muscular, é possível observar que o vasto lateral teve maior hipertrofia proximal e medial antes e depois do treinamento. Para o vasto medial, a região mais distal foi a que hipertrofiou mais, juntamente com a parte medial em relação à parte proximal. Para o vasto intermédio, apenas esse sítio aqui não hipertrofiou, né, mas na região proximal e na região medial até um pouco na região distal, todos os sítios obtiveram resultados de hipertrofia pré e pós. E o que eu gostaria de chamar a atenção é, novamente, no reto femoral. No reto femoral, pôde-se observar a hipertrofia em significância apenas para um sítio. Apenas para esse sítio aqui, mais medial, quase que proximal. Lembra que eu falei que isso daí poderia ter alguma relação com a seleção dos exercícios? Pois bem, nós discutiremos isso logo mais. Então, aqui, eu já apresento alguns estudos que eles têm algumas divergências, cada um provém de um objetivo, e eles tentam mostrar que a hipertrofia não homogênea ela pode ocorrer. Então, os autores eles vão tentar usar de explicações na literatura para tentar embasar o porquê ocorreu ou porquê não ocorreu a hipertrofia muscular não homogênea. Então, algumas possíveis explicações pode ser tanto na mudança da arquitetura muscular, no comportamento da arquitetura, o músculo bipenado, que é o caso do reto femoral, pode ser que ele não tenha as mesmas alterações que teve o bíceps braquial, que é um músculo fusiforme. Aqui tem um outro adendo também, que alguns autores chamam como limitação, e pode ser que venham estudos em algum momento se tratando disso, que é a análise pela área de secção transversal. Quando a gente faz análise de área de secção transversal por ressonância, a gente considera a área de secção transversal anatômica, que é aquela longitudinal, ou seja, é traçado um eixo longitudinal e a partir desse eixo, qualquer músculo é analisado por meio de sua anatomia. Por outro lado, a área de secção transversal fisiológica é aquela que avalia do jeito que as fibras estão dispostas. Então já percebo que aqui poderia haver uma limitação para o reto femoral, porque a maioria dos estudos analisam a área de secção transversal anatômica e o reto femoral é um músculo bipenado, que ele apresenta a disposição das fibras dele em V, sendo que pode ser chamada de limitação você não analisar a área de secção transversal fisiológica do reto femoral, por exemplo. Mas essa é uma outra discussão. A discussão da curva comprimento-tensão, ou seja, em alguns exercícios, em determinada região da articulação, o músculo está mais encurtado,
em outra região ele pode estar mais alongado, ele pode ser o local onde ele mais sofre tensão. Então a curva comprimento-tensão ela pode, em partes, explicar essa questão de hipertrofia não homogênea. A transmissão de força, como que a força ela é realizada dentro do músculo, onde ocorre a transferência de energia, né, para mobilizar o implemento. Algumas propriedades biomecânicas dos exercícios, e isso vai de encontro com a curva comprimento-tensão, com a transmissão de força e até mesmo na arquitetura muscular. E aqui, as variáveis de treinamento, que foi o que eu citei no começo da apresentação, que elas podem ter influência direta nas respostas de hipertrofia não homogênea, especialmente pela seleção dos exercícios. Então aqui, se fizermos uma junção de todos os embasamentos que podem levar à hipertrofia muscular não homogênea, percebam que da curva comprimento-tensão, das propriedades biomecânicas, da transmissão de força, das variáveis de treinamento, todas elas podem englobar a seleção dos exercícios. Uma vez que essa seleção dos exercícios ela vai trazer respostas diferentes de outros exercícios, como por exemplo mostrado ali no estudo de Costa, que para algumas regiões parece que variar os exercícios trouxe adaptações em alguns sítios diferentes do grupo que não variou. E é aqui que a gente entra naquela discussão do reto femoral. O reto femoral, especialmente para o estudo de Mangini e para o estudo de Hackney, eles utilizaram tanto o agachamento, como o Mangini utilizou, e o leg press, que os dois utilizaram. E a gente lembra que o reto femoral ele é um músculo biarticular, ou seja, ele vai trabalhar tanto na flexão de quadril quanto na extensão de joelhos. Quando a gente leva isso para o exercício de agachamento, de leg press, essa ação simultânea ela vai acontecendo dentro do reto femoral. Isso a gente pode chamar, isso é, na verdade, chamado na literatura, né, de paradoxo de Lombard, ou seja, em uma região do reto femoral, à medida que o comprimento diminui, em outra região ele aumenta. O mesmo acontecendo ali para os isquiosurais, que à medida com que eu faço a flexão de quadril, o meu comprimento do isquiosural ele é diminuído na parte ali da junção da articulação do quadril, em contrapartida, para a flexão de joelho, o comprimento ele é diminuído, ou seja, vai ocorrer esse paradoxo. Então, pode ser uma das possíveis explicações do porquê o reto femoral não ter dado tanta diferença nos estudos que eu venho mostrando aqui. Até tem uma discussão hoje na literatura se efetivamente o reto femoral ele pode ser trabalhado nesses exercícios que envolvem movimentos tanto no quadril quanto no joelho. Então, voltando aqui para a hipertrofia muscular não homogênea, alguns pressupostos que vão trazer à tona a possível explicação para esse fenômeno acontecer, a gente tem algumas implicações tanto para prática quanto para pesquisa, que talvez elas sejam um pouco confusas, a gente tem que ver da onde a gente está partindo para olhar essa evidência, como que a gente vai poder interpretar essa evidência, porque a gente tem que interpretar um pouco com cautela, porque embora a hipertrofia muscular ela possa ocorrer em torno de um mesmo músculo ou em torno de um grupamento muscular, as evidências ainda não são conclusivas.
tanto sobre os pressupostos efetivos a esse fenômeno e nem a confirmação de que há essa hipertrofia muscular não homogênea. Então, os resultados dos estudos eles devem ser levados com um pouco de cautela, dependendo de quem deva ler o estudo ou para onde esse estudo vai ser reproduzido. Então, a gente pode colocar que vai abrir uma lacuna na literatura, porque as evidências elas não batem o martelo e não dão uma segurança ao afirmar que há hipertrofia muscular não homogênea. A gente pode aqui ir por meio de especulações, de suposições, tanto que ela vai ocorrer e tanto de quais são os pressupostos que vão levar ao fenômeno. E em outro caso, a gente levando para o pressuposto de que há hipertrofia muscular não homogênea, ainda não é sabido a associação desse fenômeno com outras populações e com outros aspectos, né? A gente só levou em consideração a hipertrofia muscular, alguns estudos até têm questão de ativação muscular, mas ainda não foi levado a questão para alguns aspectos esportivos em atletas. Isso aqui é importante no momento de seleção de qual exercício eu vou escolher para aquele atleta ter hipertrofia naquela determinada região, ou até mesmo nos aspectos funcionais de idosos. Então, embora o estudo de Hackney ele tenha sido um estudo que avaliou tanto a área de secção transversa quanto algumas questões de ativação muscular, de força, nenhum parâmetro funcional foi avaliado. Então, surge aquela pergunta, será que se houver hipertrofia muscular homogênea em uma região de um músculo, será que há implicações para algum desempenho funcional ou para outras atividades do dia? Então surgem várias perguntas de pesquisa que pode ser que venham a ser investigados futuramente, mas para um âmbito prático, a disponibilidade das evidências elas vão pautar que deve ser escolhido os exercícios de maneira minuciosa, principalmente quando o objetivo for a hipertrofia muscular de uma região específica, ou seja, a evidência ela tem que ser analisada com cautela, mas ela está disponível. Então, ela estando disponível, a gente pode interpretar que determinados músculos eles vão se comportar de maneira não uniforme no referente à hipertrofia. Então, acho que pode embasar tanto algumas aplicações teóricas quanto algumas aplicações práticas, né? Para não, às vezes, você encontra nas academias, nos centros de musculação, que é o mesmo exercício, né? Faz o exercício esse para tríceps, aquele para tríceps, aquele para tríceps, é tudo a mesma coisa. Então a gente já está vendo ao longo de estudos que pode ser que não seja a mesma coisa. Porém, a gente também não pode bater o martelo que não é a mesma coisa, né? Então a gente toma um pouco de precaução nesse sentido de poder afirmar que tem. E a gente leva isso para a prática como uma maneira de tentar resolver algum problema específico dentro da área da saúde ou dentro da área esportiva, ou até mesmo na busca por estética. Então, pessoal, essa aqui foram as referências utilizadas para o trabalho e eu agradeço a todos pela disponibilidade de me ouvir aqui. O Márcio anotou todas as referências, Léo. Nem precisava colocar no slide final, ele anotou todas. Dá um print aí. Brincadeira, viu? Parabéns, Léo, pela apresentação, pelo tema, né? A gente percebe que é um tema bastante complexo e, como você falou, muita coisa ainda não está realmente definida, né? Existem as lacunas. Parabéns pelos seus slides, bem didáticos. Parabéns por sua capacidade de organizar aí as ideias, os resultados dos artigos. Tá?
A gente percebe em você aí um desenvolvimento e assim, a sua capacidade realmente de comunicar, né? Então, você tem facilidade de comunicação. Então, parabéns por isso, viu, Léo? Obrigado, André. Siga adiante, que já tem muito sucesso e terá muito mais. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Bom, a gente continua gravando a apresentação e faz as perguntas, pode ser? Tudo Ou quer bem? fechar, Pedro? O que você acha? Sei que vai. Estava com o microfone desligado, desculpa. Acho que é legal deixar as perguntas. Então, tá. Então, pessoal, está aberto aí. Eu tenho algumas para o Léo, mas deixo aí aberto para vocês fazerem primeiro. Ô, Léo, Oi, parabéns, Mauro. Léo. Muito bons Obrigado. slides, o tema também muito interessante. Você lembra em qual slide está a figura 2? A figura 2 do Hackney, acho que é. Essa aqui? Isso, essa daí. É só uma coisinha assim, eu não sei se faz sentido, eu queria discutir com vocês. Uhum. O A é o que mesmo? O A é o vasto lateral, o B é o vasto intermédio, o Medial. C é o vasto, o C é o reto femoral e O o D é o reto D. femoral. O D é o reto femoral e o C é o vasto intermédio. Tá. Isso. Parece que aqui, eu não sei se vocês concordam comigo. Os lugares que mais aconteceu a hipertrofia, né? Nos lugares que maior é a diferença de antes e após é maior, os lugares que o delta é maior, parece que é os mesmos locais que o ventre muscular ele é maior. Não sei se você consegue enxergar isso, Léo. Você concorda comigo? Por exemplo, aqui, ó, no o vasto lateral. Se você pegar uma imagem, Uhum. isso, se você pegar uma imagem do vasto lateral, essa aqui não vai dar para ver direito. Na que eu pesquisei e olhei aqui, ele, o ventre muscular dele, o maior parte do ventre muscular dele é mais proximal. Aqui nessa imagem não dá para ver isso. Uhum. Uhum. Do reto femoral é mais ou menos no meio, Sim. do vasto lateral é mais ou menos onde que o ventre muscular é maior, é mais distal, né? E do reto e do vasto intermédio também é um pouquinho mais distal. Sei lá, assim, eu queria só ver se você acredita que talvez seja por isso que foi maior nesses locais a hipertrofia desses segmentos. Volta lá na imagem, tá perto a imagem? Aí. Não sei se você consegue enxergar isso. Eu entendi a sua pergunta, Sim. Márcio. Até agradeço pela pergunta. E faz muito sentido, até eu vou. Deixa eu só apontar uma limitação aqui do estudo de Hackney. Não sei se é porque ele é um pouco antigo, ou mas eles colocaram aqui como o fracionamento, ele sendo o 1 a parte distal e o 15 a parte proximal. E nos estudos mais atuais é o contrário. Né? O fracionamento 1 é a parte mais proximal e o fracionamento 15, 10, às vezes 20, 30 é a parte mais distal. Mas levando aí em consideração a sua pergunta, o que pode possivelmente explicar essa hipertrofia da região, tanto do vasto lateral quanto do vasto medial e vasto intermédio, que foi o que você perguntou, é a questão da seleção dos exercícios. Né? A gente já tem ali evidências suficientes de que tanto o leg press quanto a cadeira extensora, elas têm um trabalho muito forte dos vastos. Né? Talvez tenha até alguns estudos comparando aí a questão de hipertrofia até mesmo do próprio reto femoral
leg press, no agachamento e na extensora. Mas referente aos vastos, faz muito sentido o que você disse, justamente pelo movimento articular realizado. Né? Que a gente está... Flexão e extensão de joelho é uma tarefa dos vastos. Uhum. E a possível explicação para uma hipertrofia, deixa eu até ver aqui, um pouco mais... no caso proximal do vasto lateral, é aquela região um pouco mais acima, aquela região um pouco mais acima. Mais Acho perto que, do tronco, né? isso, mais perto Mais do para tronco. cima. Em contrapartida, o vasto medial foi mais próximo do joelho. E aqui no vasto intermédio ficou num possível meio termo. Uhum. É o que eu falei. Os achados eles ainda vão ser inconclusivos, porque algumas explicações elas podem não ser tão bem clarificadas. Né? Eu tentei fazer a explicação aqui da seleção dos exercícios, mas quando a gente vai olhando para cada músculo especificamente, parece que a explicação ela vai ficando um pouco controversa. Então poderiam vir mais investigações nesse sentido, de como que vai ter a hipertrofia desses outros sítios. Eu até vou me recordar de um estudo que ele também avaliou toda essa questão da hipertrofia, tanto dos vastos quanto do quadríceps total e reto femoral. E depois eu posso enviar ele para você, tá? Para a gente Beleza. poder parar e ver se as respostas elas foram Se semelhantes. batem. Isso. Ô, Léo, você Oi. eu não sei se você se deparou durante suas pesquisas, só a pesquisa na literatura, com um artigo que fazia biópsia. Porque, assim, a ultrassonografia, ela é um método bem utilizado, né? Assim, vamos se dizer, referência. Mas ainda assim, ela tem algumas limitações. Por exemplo, uma das mais importantes é o avaliador. O avaliador tem que ser treinado, tem que estar acostumado com o instrumento. Você chegou a ver alguns artigos que fizeram isso com biópsia? A biópsia está fora de uso mais recentemente, né? Sim, sim. Hoje em Mas, dia a biópsia ela ainda é um bom indicador de hipertrofia muscular, só que ela é mais inutilizada por ser o método invasivo. sim. Mas tem alguns estudos, pode falar. Não, é que eu ia falar que a partir dela também dá para ver aquela outra teoria, né? Aquela hipótese de que pode ser devido a mudanças na arquitetura, na disposição das fibras, né? No ângulo de penação das fibras, na mudança da arquitetura muscular. Mas é isso. Mas Provavelmente não tem. Mas nesse sentido que você se referiu, um dos métodos de referência para avaliação da arquitetura muscular é a ultrassonografia. Normalmente os estudos com ultrassonografia eles são feitos por especialistas. É sempre por gente treinada, né? Sim, sempre por gente treinada. Até esses estudos que eu mostrei que usaram a ultrassonografia, eles trazem, para além da área de secção transversa ou para a espessura muscular, trazem também o comprimento do fascículo, o ângulo de penação, essas mudanças estruturais. Porém, parece que, quando tratado de hipertrofia não homogênea, avaliar ou a espessura muscular ou a área de secção transversa, ela parece ser mais visível. As diferenças parecem ser mais visíveis. Sim. E ele sempre tem várias formas de vencer as limitações, né? Provavelmente eles utilizam a mesma pessoa, fazer as Sim, sim. análises. O próprio estudo foi do Manguini que eles utilizaram a sonografia, foi com um avaliador treinado, com máquina de ultrassom, para reduzir E sempre o mesmo avaliador para todos os indivíduos, em todos os momentos. Sim. É porque eu não sei se você já pegou uma imagem
Assim, o artigo às vezes não mostra, né? Mas Uhum. se você pegar uma imagem, a gente que não tá tão acostumado, até dá para ver uma coisinha, mas você vê que é difícil diferenciar o que é o que ali. É Mas tá bom, difícil, Léo, obrigado. difícil. Não, que isso, Marcos. Mais perguntas para o Léo? Eu tenho, André. Vamos lá, Pedro. Na verdade, a primeira é uma observação. Queria ver se vocês e o Léo concordam comigo. Você trouxe estudos que retratam sobre a hipertrofia, porém, uma das amostras desses estudos, eu reparei que eram com pessoas sedentárias ou não treinadas. Uhum. E o estudo teve uma duração aí de 8 semanas. Agora eu não vou lembrar qual estudo era. 12 ou 8 semanas. Foi o de Wakahara, então, que eram com sujeitos não treinados. 12 semanas, tudo bem. E nós sabemos que as adaptações neurais, elas perduram por até esse período. Isso não fere o objetivo desse estudo, porque é difícil, né, buscar hipertrofia com pessoas sedentárias, não treinadas. Não sei, queria ver se você concorda comigo e se você acha que isso feriu os achados desse estudo. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Pedrão. De E nada. eu vou concordar sim. Vou concordar sim. Porque as adaptações neuromusculares, né, as adaptações de força, até o grupamento muscular realizar o trabalho necessário, vai de, alguns estudos mostram, de 6 a 8 semanas. Depois disso que surge, começam a dar indícios de que vai ocorrer hipertrofia muscular. Então, é, é uma cautela a se tomar, né? Indivíduos não treinados, que ainda vai ter aquela de, pode ser que eles vão hipertrofiar e tudo bem. Então eles não têm aquela cautela de, os indivíduos eles já tinham alguma experiência, já tinham tido alguma hipertrofia e parece que em algum ambiente hipertrofiou mais que o outro. Eu concordo com você. Gostaria também de ouvir a opinião dos outros colegas. A Lisa colocou aqui, Léo, que diante do que vocês estão falando, mas ainda assim, e fossem treinados, nesse tempo seria mais demorado, mesmo se fossem treinados. Porque pensando assim, que são sedentários, ainda assim eles teriam adaptações, ajustes mais rápidos por ser sedentário do que pessoas treinadas, que aí precisa de um tempo maior porque ela já tem esse estímulo. Então, o tempo de uma pessoa que começa a treinar sedentário para uma pessoa já que treina há muito tempo, sedentário vai ter resultados primeiro, entendeu? Então, eu acho que ainda assim, pensando que o sedentário seria pouco tempo, eu também concordo, porque ainda está nessa fase neural, mas você veria mais rápido nos sedentários do que se fossem treinados. Eu concordo, mas mesmo assim, vamos supor que as adaptações neurais seriam de 8 semanas. Seriam 4 semanas, né, de hipertrofia, vamos falar, para esses sedentários, contra 12 semanas, o triplo de hipertrofia para treinados. Eu acho que mesmo assim, esses treinados ainda teriam mais adaptações para cumprir, ver os objetivos, né, desse estudo. Não sei, mas pode até ser um tipo de estudo a ser feito para saber, né? Sim, Ver se tem diferença. Aham. Legal. Não sei, tenho dúvida. Eu também. faz sentido, porque assim, se os indivíduos eles são não treinados, eles nunca treinaram, se eles fizerem um exercício, muito provavelmente eles terão as adaptações tanto neuromusculares quanto de hipertrofia. Agora, essa questão de o indivíduo ser treinado, aí seria a questão do estudo que o Pedro falou,
deles observarem onde já tem um ambiente hipertrófico, será que teriam alterações em outros locais, né, efetivamente? Que é isso que você está questionando, né, Léo? Isso, Sobre essa uniformidade aí da hipertrofia em todo o músculo, né? isso. Ah, e a minha outra pergunta, Léo, é se você, com tanto embasamento, leitura sobre essas questões, se você já identificou um problema de estudo que você poderia, sei lá, propor para o mestrado ou doutorado. Bom, eu até tento tratar aqui, né, nas aplicações para prática e pesquisa, porque assim, se a hipertrofia muscular homogênea, não, heterogênea, ela realmente acontece, então qual que seria a aplicabilidade dela para além de, por exemplo, alguma região de um grupamento muscular ser mais hipertrofiado do que outro? Então, assim, acho que se a gente poderia tentar extrapolar esses resultados para algo um pouco mais palpável, né? Não somente de obteve ou não obteve. Né? A gente, principalmente nós aqui no grupo, a gente sempre trata de assuntos um pouco mais complexos e tenta trazer o mais próximo possível da prática, né? E é isso que eu pude identificar. E o que eu pude identificar é que, na minha cabeça, se a hipertrofia muscular não homogênea ela ocorre, e minha área de estudo, por um lado, é idosos, é treinamento, então será que essas adaptações em uma região específica do músculo, ela pode implicar em alguma resposta funcional, né, algum parâmetro de força? Porque assim, se a gente avalia um teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo, será que essa avaliação da caminhada de 6 minutos ela seria melhor se a parte proximal ou distal do quadríceps fosse mais hipertrofiada? E para a parte proximal ou distal do quadríceps ser mais hipertrofiada, a gente deveria fazer a seleção mais minuciosa dos exercícios. Então, por exemplo, se é lá no quadril, possivelmente um exercício de extensão de joelhos, em teoria, não seria interessante. Faz sentido? Só não entendi da extensão dos joelhos e não ser compatível com o desempenho funcional dos 6 minutos. Outro exercício seria melhor, talvez, para desenvolver uma outra parte do músculo que influenciaria nesse desempenho. É isso que você quis dizer. Isso, eu estava Tá. fazendo alusão à extensão de joelhos, por quê? Porque eu falei, se tiver uma hipertrofia maior na região proximal ali do quadríceps, que é a região do quadril, uma extensão de joelhos, ela só vai ter o movimento nos joelhos. Ou seja, em teoria, ela só hipertrofiaria a parte mais Distal. distal. Uhum. Isso. Entendi. É uma, é um, Relacionar essa morfologia, né, essa adaptação e a morfologia com o funcional. Entendi. isso. Mas antes eu acho que precisariam de mais evidências para mostrar que essa hipertrofia muscular não homogênea ela faz total sentido e a gente não ter que discutir se ela ocorre ou não. Tem passos anteriores É ainda. isso. Em passos anteriores. Legal, obrigado por responder, Léo. Nada. Bem, mais perguntas? Gabriel, Giovanni, Lísia, Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. Prazer tê-lo aqui também, tá bom? Perguntas? Beleza, Daniel. Léo, então eu tenho
aqui alguns pontos que eu gostaria de colocar, tá? Primeiro, né, no slide anterior a esse, quando você faz um resumo sobre as possíveis variáveis, né, que podem influenciar aí para essa hipertrofia muscular não homogênea, isso está muito claro na literatura, né, Léo? Se você puder voltar o slide anterior, por favor. Na verdade, isso, esse. Sim. Está muito claro, né, que essas variáveis, de alguma forma, ela influencia, seja na força, produção de força, e também na hipertrofia muscular. Você concorda? Porque, assim, particularmente, mesmo que não é uma área que eu me aprofundo, eu me lembro que para o concurso eu tive que estudar isso. Então, assim, eu encontrei bastante material que realmente eles trazem essas informações e que essas variáveis, se manipuladas, elas vão interferir tanto na força quanto na hipertrofia muscular. Você concorda? Sim. Sim, André. E porque, né, aí existem outros nomes na literatura, né? Por exemplo, eu lembro aqui da insuficiência ativa, que ela entra aí nas propriedades biomecânicas também, quando você muda ali a forma com que o exercício vai ser executado, como você trouxe no exemplo como chama aquele fisiculturista? Platz? Tom Platz. Tom Platz. Então, ali, realmente, ele promoveu ali, ou melhor, ele não quis levar a uma insuficiência ativa dos músculos anteriores da coxa, né? Então, a hora que ele alivia a flexão do quadril, né, ele faz ali a extensão do quadril para posteriormente fazer ali a extensão do joelho, realmente ele está minimizando o efeito da insuficiência ativa naquela região, né? Então, bom, também tem um tipo de cadeia, né, Léo? A cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, e aí você fala que isso também tem relação com na escolha dos exercícios. E, bom, feito isso, eu tenho duas perguntas. A primeira entendo que, realmente, se há uma hipertrofia muscular não homogênea, não uniforme sim, no músculo de modo geral, mas considerando o controle dessas variáveis, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Bom, se você então vai levar uma insuficiência ativa do determinado músculo, ele vai responder de uma forma. Se você vai utilizar um tipo de cadeia cinética, ele vai responder de uma forma. Então, se você considerar todas essas variáveis que você apresenta no slide, a musculatura vai responder de uma forma, seja em força ou seja em hipertrofia. Bom? Certo. Então, considerando a manipulação dessas variáveis, a minha dúvida é qual é o sentido ou qual é o fim, o começo de você querer interpretar a hipertrofia muscular não homogênea, porque ela vai acontecer se você manipular essas variáveis, né? Ela vai acontecer, eu acho que não tem outro meio, pelo menos, assim, daquilo que eu tenho conhecimento, de você realizar algum exercício que não tem como que você não manipule essas variáveis que você está apresentando. Então, é isso, né? Qual é o começo ou o fim de se estudar aí a hipertrofia muscular não homogênea? E aí a minha outra pergunta seria, será que se o trabalho ele fosse feito de forma isocinética, e aí se comparasse exercícios controlando essas variáveis, seja da insuficiência ativa, seja do tipo de cadeia, seja da arquitetura do músculo, mas um trabalho feito em aparelhos isocinéticos, se você já leu, se você acredita que
minimizaria um pouco do efeito da hipertrofia muscular não homogênea. Bom, André, primeiramente, obrigado pelas duas perguntas, né? São perguntas que gerarão uma boa discussão. A primeira pergunta, ela foi referente ao porquê estudar, sendo que a gente já tem meio que claro que a manipulação das variáveis ela pode gerar a hipertrofia de diferentes segmentos, né? Isso. Então, o que eu vou te responder, mas eu vou te responder de até uma questão que está surgindo na literatura, que é a seguinte. Alguns exercícios que por muitas vezes a gente achava que era muito bem estabelecido para aquele grupamento muscular, parece que hoje em dia as evidências estão apontando que em alguns exercícios esse pressuposto teórico ele já não se aplica mais, como é o caso que eu citei do agachamento, do leg press. Eu vou mostrar aqui para responder a sua pergunta. Até pensei em trazer esse estudo para a apresentação, mas eu falei, não, vou causar polêmica. Que é o estudo de Narite e colaboradores de 1996, que eles fizeram uma intervenção de 6 meses com os indivíduos, também indivíduos não treinados, e eles observaram isso aqui. E não houve diferença. Hipertrofiou tudo. Hipertrofiou o quadríceps femoral como um todo. E quando olhado para as porções, a mesma coisa. E que forma que eles treinaram? Eles realizaram... Deixa eu acho que eu acabei nem... Eles fizeram 6 séries de 8 repetições, uma extensão no lateral de joelhos, uma intensidade de 80% de 1 RM. Aí vai naquela. Eu tô te mostrando aqui, André, uma evidência. Olha lá, que 6 meses houve hipertrofia para todas as regiões. Só que as duas evidências que eu trouxe aqui para o reto femoral, especialmente para os exercícios multiarticulares ou de cadeia cinética fechada, para o reto femoral parece que não teve tanta alteração. Então perceba que isso acaba por gerar uma discussão na literatura de que o que nós achávamos que era para um grupamento muscular, algumas evidências estão mostrando que pode ser que a gente tenha que interpretar isso com mais cautela. Então, mas nesse exemplo que você colocou, então eles hipertrofiaram como um todo, toda a musculatura nos exercícios de cadeia cinética aberta, foi na extensão de joelho. Uhum. E Isso. tudo bem, assim, é claro, após 6 meses de treinamento, você vai ter uma hipertrofia da região anterior trabalhando naquela intensidade que você mostrou. E isso ocorre até hoje, né? Por exemplo, se uma pessoa, sim, se nós treinarmos extensão de joelho em cadeia cinética aberta por 6 meses, dentro dessa intensidade, é claro, considerando as outras variáveis, como alimentação e tudo mais, nós vamos ter uma hipertrofia dos músculos da região anterior da coxa, concorda? Uhum. Agora, aí, pelo menos, eu não identifico, não sei, não consegui realmente interpretar se o percentual de hipertrofia nesse fracionamento dos músculos da região da coxa é semelhante. Entendeu? E aí, é claro, se nós formos para um outro tipo de exercício, por exemplo, um agachamento, aí a exigência ela vai ser diferente, realmente, né? Trabalhando em cadeia cinética fechada. Sim, sim. Eu entendi o seu apontamento, André, mas aí a questão que eu acho que eu quis tratar referente à sua pergunta
não era nem referente ao fracionamento, não propriamente o fracionamento, mas sim a variável de treinamento, porque é o que você falou, eles treinaram durante 6 meses, então possivelmente eles teriam sim adaptações na coxa como um todo. Uhum. Em contrapartida, tem algumas evidências que vão mostrar que os exercícios como agachamento, leg press, parece que pro reto femoral em específico, essas adaptações não seriam as mesmas do que foi para uma extensão de joelhos, por exemplo. Sim, concordo. Porque é um tipo de movimento diferente, uma exigência mecânica diferente, né? Faz muito sentido mesmo. Mas, novamente, isso assim, a literatura ela já coloca, né? Eu penso, por que que existem diferentes tipos de movimento? É claro, sim, que tem uns que a gente às vezes vê aí na academia do dia a dia, né? Uma vez eu vi a pessoa fazendo, sei, a leg press empurrando com a cabeça, né? Então, assim, tem coisa que é invenção. Mas muitos exercícios, eles são diferentes justamente para ter uma exigência diferente da musculatura, né? Uhum. E aí eu acho que a resposta ela tem que ser diferente. Sim, mas a resposta ela é diferente do pressuposto teórico, porque o pressuposto teórico que tinha que os exercícios, especialmente os de cadeia cinética fechada, Uhum. principalmente lá para o quadril, o reto femoral seria o músculo-alvo e seria o músculo que mais obteria hipertrofia. E hoje a gente vê que para o reto femoral, esses exercícios de cadeia cinética fechada talvez não estão correspondendo à altura em respostas hipertróficas, comparado aos exercícios, por exemplo, monoarticulares, que é o caso da extensão de joelhos. Eu acho que a gente acabou entrando em outra discussão, não foi? Parece. O que eu tenho, assim, novamente, você domina mais o tema do que eu, mas o que eu tenho de leitura sobre é que os exercícios de cadeia cinética aberta, eles vão fazer com que o músculo tenha uma maior produção de força do que os exercícios de cadeia cinética fechada. Os Uhum. exercícios de cadeia cinética fechada, eles têm outros objetivos, né? Claro que se trabalha a força ali, mas com outros objetivos. Congruência articular, uma uma harmonia da sinalização da motora durante o movimento, né, uma maior estabilidade. Agora, a força mesmo, o desenvolvimento da força, são nos exercícios de cadeia cinética aberta. Pelo menos é isso que, sim, que eu leio, né, na verdade. Mas não, assim, não estudo o tema, né? Uhum. Bom, e a outra pergunta? Mas você falou referente à força ou hipertrofia? Não, eu sei que são coisas Sim. diferentes, né? Mas a hipertrofia também, ela tem essa questão ah, a gente tem que considerar a intensidade, o volume e outras variáveis, e isso também é relacionado à hipertrofia, Léo, Uhum. tá? Nos exercícios de cadeia cinética aberta. Não que o cadeia cinética fechada não vai levar, vai, né? Mas pelo menos as leituras que eu tenho, isso está mais. A exigência é maior nos exercícios de cadeia cinética aberta. Entendi. Acho que agora eu comecei a compreender a sua pergunta, que era referente mesmo na questão do exercício de cadeia cinética aberta, que ele pode levar a respostas melhores de hipertrofia por conta da produção de força também, né? Também. Entendi. Mas não sei, Léo. Novamente, isso é a partir das minhas leituras, tá bom? Não estou afirmando nada aqui, tá? Não, faz muito sentido, sim, André. E assim, é uma coisa na qual nós podemos
buscar por fora, né? Eu até posso ler e te trazer uma resposta um pouco mais objetiva nesse sentido, questão propriamente dos exercícios, mas foi uma ótima pergunta. E é isso mesmo, Márcio. O ajuste da cadeira extensora, se você coloca o encosto da cadeira extensora, ele numa posição um pouco mais inclinada, assim, que favoreça um alívio do quadril, daquela flexão, vai minimizar o efeito da insuficiência ativa. Ô, Léo, não fecha esse artigo ainda não, tá? Tudo bem. Isso. E a outra pergunta, Léo, era sobre os exercícios isocinéticos, né, em equipamento isocinético. Se você já leu alguma coisa, assim, treinamento com exercícios isocinéticos, e se isso, de alguma forma, quais foram as respostas no músculo, né, pensando em força, hipertrofia, e também aí a hipertrofia, de um modo geral, né, se ela foi mais uniforme ou não. Certo. Então, eu apresento aqui, André, pela sua pergunta, esse estudo aqui do Mata, que é pesquisador lá da UFRJ, que eles fizeram a hipertrofia, nesse caso, chamaram de seletiva, do quadríceps após 14 semanas no isocinético, comparado com o treinamento de força convencional. E aqui, até que o Márcio tinha perguntado, lembra, Márcio? Da espessura, da diferença dos grupamentos musculares medidos por ultrassom? Sim, sim. Certo. Então aqui foi observado que no isocinético as mudanças foram diferentes em relação à espessura muscular, mas deixa eu até ver se não. Mas aqui não houve diferenças entre o reto femoral do isocinético comparado com o convencional. Aí esse estudo aqui ele é um pouco inconclusivo porque ele não vai de encontro àquilo que eu trouxe. Por quê? Porque ele vai mais na comparação entre músculos e não entre regiões do músculo. Entendeu, André? Então, assim, Entendi. Uhum. foi, Ele só foi até compara o músculo, né? isso, ele só compara o músculo, né? Ele compara todos os músculos do quadríceps para ver se houve diferenças entre treinar convencional ou treinar com isocinético. E ele não fez essa diferenciação das regiões, mas é um estudo que eles fizeram com o isocinético. Então, como uma ideia, eu acho que valeria a pena, Léo, controlar essas variáveis, né, da arquitetura muscular, do tipo de cadeia a ser trabalhada, né, da insuficiência ativa do exercício ao qual vai ser executado, e às vezes comparar o treinamento convencional e o isocinético e ver se, né, considerando, né, os estudos aí de hipertrofia não homogênea, se teria alguma diferença. Sim, sim. É uma possibilidade, sim, né? Obrigado pela pergunta e pela ideia. Imagina, né? Eu que agradeço. Obrigado você. Alguém Márcio? tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Juliana. Primeiramente, eu quero parabenizá-lo, Léo, pela apresentação, pelos slides, o seu domínio em relação ao assunto. Parabéns. Obrigado, Ana. E aí, uma curiosidade. Você já leu algum artigo que fala sobre a hipertrofia, né, muscular não homogênea com treinamento de oclusão? Sim, sim, eu já li alguns estudos. Inclusive, deixa eu só dar um panorama geral. A gente está tentando fazer uma revisão sobre esse tema, né, sobre o tema de hipertrofia muscular não homogênea e treinamento de força. E acabou que um dos
nas buscas eu encontrei muitos estudos com oclusão vascular, né, restrição de fluxo sanguíneo. Eu acabei não vendo assim na íntegra realmente esses estudos, eu li ali só a parte do resumo, mas acaba que também ocorrem algumas alterações dentro do próprio grupamento muscular com a aplicação da restrição. Então também é uma alternativa. Eu não vou ter o estudo aqui agora, mas eu trago em um outro momento para vocês, mas eu já vi sim, e inclusive tem até quase um pouco mais de estudos referentes à restrição de fluxo do que propriamente um treinamento de força convencional. Isso foi dentro do que a gente pôde buscar. E você chegou a ler alguma coisa comparando restrição, né? Eu falei oclusão aquela hora, mas na realidade é restrição. Restrição com treinamento de força? Não. Em relação a essa hipertrofia muscular não homogênea? Não consegui encontrar nada. Em comparação, não consegui. Agora, isoladamente, tem sim algumas evidências que vão mostrar que ocorre essa hipertrofia muscular não homogênea quando aplicada a restrição. Certo. Então tá joia. Parabéns mais uma vez e obrigado. Obrigado pela outra ideia aí de estudo. Sendo tanta ideia de estudo, gente. Falta mão de obra, né? Para tanta ideia. Falta mão de obra. Vai ter que se multiplicar aí. Muito bem. Podemos finalizar então esse momento? Sim. Ô, Léo. Oi. Rapidinho, André. Pode ir lá. Abre esse artigo de Narice, por favor. Deixa aí mesmo. E caça a figura 2, só para me tirar uma... Essa é a figura 2. A figura 2 do slide, sabe? Você tá com o slide aberto ainda? Aqui. Tá. Ali no reto femoral é o D, né? Isso. Tá. Ali tá inverso ou não? Tipo, o 1/1. Não, tá aí, inverso. Tá inverso. Tá aí distal, proximal, tá? Começa com distal. Onde teve mais hipertrofia aí foi no meio, certo? Isso. Foi um sítio E na outra figura lá, só pra... Ouvi em todos. Mas a maior foi na última. É isso, né? Porque é o delta aí. Mas não tem nenhuma... diferença. Não, na verdade, pelo menos eu não encontrei nenhuma menção à diferença entre sítios. Só que aumentou o sítio de forma significante. Mas aí na média foi 50% maior? É isso, né? 50% maior no comprimento no 7/10. Aí é mais distal ou mais proximal? Só pra... Deixa eu ver se eu consigo. Aqui? O 7/10 é mais proximal. O 7/10 é mais proximal. Nesse estudo é mais proximal. Ah, tá. Tá certo. Então, assim, só pra ver. Então, aqui aconteceu hipertrofia no reto femoral, mais proximal, e lá mais no meio do músculo mesmo, né? Isso, aqui foi numa região um pouco mais medial. Mas foi baixa. Não, tá bom. É difícil comparar um estudo com o outro, né? É muito diferente. Mas tá bom, obrigado, Léo. Nada, Marcos. Imagina. Léo. Acho que agora pode encerrar. Muito obrigado, Léo, por trazer esse assunto. Gerou bastante discussão, né? Isso é muito bom, que faz a gente pensar aí sobre possibilidades de estudo e chegar aí em algumas possíveis respostas, né? Como você falou, tem muita coisa que é inconclusiva, mas valeu a pena todo o insight e as informações que você trouxe. Obrigadão, viu, Léo? Obrigado, André. Eu que agradeço pelo espaço. E a todos por terem ficado até agora.